Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma gravação de domínio do Vademecum. E nós vamos fazer agora a OAB, vou escrever aqui para vocês. OAB 2010.3, tá? Nós vamos fazer essa OAB de acordo com o que a gente tem de legislação pertinente. Vamos lá. Então, como sempre, né, e a gente já conversou sobre isso, eu primeiro vou fazer a minha cruz, minha espinha, e também duas linhas do tempo. Uma a gente fala que é do processo e a outra a gente fala que é dos fatos. Tudo bem? Vamos lá. Como que a gente vai fazer e organizar esse ponto? Primeiramente, a gente vai ler. Então, pega lá a sua prova, a gente vai fazer a questão 3. Tudo bem? Questão 3. Eu vou começar a ler e a gente vai desenvolvendo. Diz o seguinte na questão 3. Fala assim, ó. Márcio Moraes Veloso. O nome, então, é Márcio Moraes Veloso. Famoso perfumista. Escreva aqui, ó. Famoso perfumista. Bom, ele então é uma pessoa diferenciada, novamente. Foi contratado para desenvolver uma fragrância de um perfume pela empresa Cheiro Bom. Legal, tenho mais um pedaço então aqui. Cheiro Bom é uma empresa, né? Então houve um contrato com a empresa Cheiro Bom. E esse contrato é para desenvolver uma fragrância. Desenvolver fragrância. O perfumista criou a fórmula inspirado em sua namorada. Então, ele se inspirou na namorada. Vou escrever aqui, ó. Foi a inspiração. Joana, e deu seu nome ao perfume. Então, gente, eu vou fazer mais um tracinho aqui na minha espinha e vou colocar Joana. Porque tem mais um personagem aqui no nosso desenvolvimento. E deu seu nome ao perfume. Foi pactuado entre Márcio e a empresa Cheiro Bom que o perfumista jamais revelaria a fórmula da nova fragrância a terceiros. Então, ele tem aqui, se ele não pode revelar, é uma obrigação de não fazer. Tudo bem? Aí, contudo, objetivando fazer uma surpresa no dia do aniversário de Joana, Márcio presenteia a namorada com uma amostra do perfume. Ó. Então eu vou até Joana, ela ganha uma amostra. E por descuido, inclui na caixa anotações sobre a fórmula. Então ele se descuida, o Márcio. E aí na amostra tem anotações da fórmula. Joana, acreditando que as anotações faziam parte da surpresa, mostra para todos os colegas. Eita, ela mostra então a fórmula para os colegas da empresa Perfumelândia. Então ela vai na empresa, que é um terceiro, Perfumelândia, e mostra. Só pra gente recapitular, ele não poderia revelar pra ninguém, tá? Tá aqui, tá tudo claro. E aí diz: dias depois, Márcio é surpreendido com a notícia de que a fórmula da nova fragrância havia sido descoberta pela concorrente. Então, eita, aqui ó, fórmula descoberta.
Concorrente é um terceiro. Tudo bem, gente? E aí, gente, a pergunta que eles fazem aqui é assim: ao rever a fórmula do perfume, pode-se afirmar que Márcio está em mora? Então, ele pergunta se é mora aqui. Mas aqui não é mora. Aqui a gente tem uma questão de obrigação no caso de não fazer. Tudo bem? E nesse sentido, a gente tem raciocinando uma coisa chamada inadimplemento. Tá certo? Tanto que ele pergunta na letra B: neste caso, pode o credor demandar judicialmente o cumprimento da obrigação cumulada com pedido de perdas e danos? Veja, gente, é interessante ver que a própria pergunta da OAB dá a resposta pra gente. Isso é super legal, tá bom? Então vamos procurar para ver o que a gente acha? Vamos lá, eu vou pro meu vademecum, então agora, pro meu vademecum. E aí, o que vai ser feito? Eu vou procurar lá no Código Civil a palavra obrigação. Obrigação. E eu acho a palavra obrigação, tá? M-N-O-P. Obrigações. Tem uma canaleta inteira de obrigações aqui, ó, gente. Canaleta inteirinha, tudo bem? Então, a gente vai ler a canaleta e a gente vai ver o que a gente pode... O que a gente consegue daqui. Aí, na canaleta, a gente vai encontrar o seguinte. Vou colocar de outra cor aqui, tá? Na canaleta, a gente encontra obrigações alternativas, cessão de crédito, cláusula penal, compensação, confusão, dação, dar coisa certa, de fazer, de não fazer. Ó, presta atenção aqui, ó. Quando eu acho de não fazer, volta pra cá, eu vou colocar aqui, ó, não fazer está no artigo 250 a 251 do nosso CC, tá? E eu encontro, inclusive, a palavra mora, que é a pergunta no nosso artigo 391 a 401. Então, se você tivesse dúvida, você vinha lá no seu VAD e você conseguia ver que eu tinha o que era mora e como não cabia mora, tá certo? Depois, outra palavra interessante de se procurar é inadimplemento, mas olha só, aqui na minha canaleta eu não acho, veja se no seu VAD você acha. Eu só acho o seguinte: inadimplemento, bens do devedor respondem 391. Então eu vou escrever o 391, por quê? Porque pode ser que o meu VAD, a minha bússola, não me leve direto para minha resposta, mas ela me leve próximo da minha resposta. A minha resposta tem que estar na canaleta indicada, pelo menos. Tudo bem, gente? Legal. Então vamos ler pra gente ver se a gente acerta? Eu vou lá no 295 aqui do vademecum. Eu vou até o 295 do VAD. Abro meu 295. Abra comigo 250, desculpe, 250. E aí, quando eu tô no 250, eu olho pra cima, eu olho a cabeça pra ver se eu tô no lugar certo. E tá escrito, das obrigações de não fazer. Olha que legal. Maravilhoso. E aí, eu posso ler. Diz assim: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor. Paramos aqui de ler porque o nosso teve culpa, né? 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, ele estava se abstendo, né? Ele concordou com isso. O credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de desfazer às suas custas, blá blá blá. Então, gente, o 251 faz parte da minha tese aqui, tá? Faz parte da minha tese de resposta dessa questão.
Aí, gente, se eu observar o 251 embaixo, ele tem vários artigos de vide. E dentro desses artigos, eu tenho 389, 390, 402, 405, 881. Veja que esses 300 são muito próximos do 391 que a gente viu aqui, tá? Então, eu vou lá no 390 primeiro, que ele tá me indicando, ou 391 que eu mesmo vi. Eu preciso ler essa canaleta porque tem alguma coisa nela lá, tá certo? Então, vamos pro VAD. Indo pro VAD aqui, então, 390, eu olho pra cabeça de novo em cima e ela tá do inadimplemento das obrigações. Opa, é o lugar que eu precisava, né? Que eu tô buscando. Aí ele fala, 389, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários do advogado. 390. Nas obrigações negativas, no não fazer a negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que devia se abster. Opa! Então, o vide que tinha aqui no 351, o 390 também faz parte da minha tese. 390 faz parte da minha tese. Maravilhoso! E aí eu vou pro 391, que já estava aqui no meu rascunho, ó, já estava aqui. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Agora vamos ver o que diz o nosso gabarito com a parte civil não processual. O gabarito diz assim, ó, não se poderá dizer ter havido mora, mas inadimplemento por tratar-se de obrigação de fazer, artigo 390. Achamos, ó. Achamos aqui, tá? 390, lá. E o inadimplemento da obrigação de não fazer evidencia-se quando o devedor pratica ato proibido, sendo desnecessária a sua contribuição em mora. Depois, no B, a gente fala, trata-se de obrigação de não fazer, porque ele pergunta, né? Instantânea, como não há possibilidade de restituir o status quo anterior, a ação é de obrigação de fazer, cabendo o 251, que nós aqui encontramos de novo. Ok, pessoal? Então, termino por aqui mais um desafio do Vademecum e a gente vai conversando todos os dias, mas que vocês tenham em mente que, o que é muito importante, primeiro, eu faço aqui, ó, vou fazer aqui a minha espinha e vou colocar os dados, certo? Revendo o problema e lembrando do problema. Aí daqui eu vou passar para o Vademecum, eu vou passar para o VAD, onde eu vou encontrar as palavras-chave. Veja que é tudo muito organizado, porque eu faço primeiro a minha espinha, divido em quantas pessoas tem, quantos atores tem na minha espinha, e vou colocando todas as palavras envolvidas no problema, reescrevendo. Dá tempo do meu cérebro processar as palavras e lembrar de palavras associadas, tá? Sinônimos e antônimos. E aí, com as palavras e com a pergunta da OAB, a pergunta me dá dica. Eu vou encontrar a tese. Tá certo? Veja que é um raciocínio. Realmente, domínio do Vademecum é treino. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.